Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 7. Tiago, depois de ter falado aqui a respeito da sabedoria para a pessoa pedir com fé no versículo 5 e 6, porque no versículo 6 ele diz, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é arrastada pelo vento e lançada de uma parte para outra. No versículo 7 ele nos diz o seguinte, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa ou coisa alguma. Então, Tiago, ele fala no versículo 7 o seguinte, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Hoje nós gostaríamos de falar sobre a forma como Tiago começa. Não pense. E o que Tiago ele quer dizer com isso aqui, com essa expressão não pense? Não pense seria o mesmo de não cogitar, de não imaginar. Quando o Tiago diz não pense, ele não está dizendo a pessoa não pensar, a pessoa não raciocinar. Porque a verdade é que o problema começa quando a pessoa não pensa, quando a pessoa não raciocina. Mas quando ele diz não pense aqui, ele está dizendo para a pessoa não cogitar, não imaginar. Não imaginar o quê? Não imaginar que apesar da sua atitude, ela vai conseguir alcançar alguma coisa de Deus. Que apesar do seu comportamento, que apesar da sua escolha errada, ela vai conseguir alcançar alguma coisa de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Para a pessoa não ficar criando ilusões, ficar criando, sabe, expectativas com relação a algo, sendo que ela não faz aquilo que Deus pede para fazer. Como, por exemplo, aquelas pessoas que vivem na prática do pecado. As pessoas que vivem na prática do pecado e ficam criando teses, ficam criando argumentos e ficam criando, sabe, conceitos, filosofias e tal, para viverem na prática do pecado. Pegam até, se for preciso, versículos bíblicos. Ah, mas a Bíblia diz isso. Ah, mas a Bíblia diz aquilo. Ah, mas a Bíblia diz aquilo outro. São essas pessoas que vivem dessa forma, ficam criando ilusões, ficam criando ideias, coisas que não existem, mas elas criam para poder o quê? Para poder viver no pecado. Quantas pessoas não têm feito isso? Quantas pessoas? É claro que esse engano, ele vem do inferno. O diabo propõe isso. Ó, faz isso aqui, ó, tá escrito, isso aqui não foi o que aconteceu com o Senhor Jesus? Tá escrito que se você que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, né? Tá escrito isso? Tá escrito que se de transformar as pedras em pães, né? Então, quer dizer, o diabo ele usou o quê? Ele usou a própria palavra de Deus. E quantas pessoas não têm usado a própria palavra de Deus como desculpa para viver no pecado? Quer dizer, a palavra que era para libertar ela do pecado, ela está usando para quê? Para permanecer no pecado. Mas Tiago ele fala que não pense tal homem que receberá de Deus coisa alguma. Quer dizer, não se iluda, não se engane, não se engane, não se iluda, achando que Deus vai aceitar isso aí, que Deus vai concordar com isso aí, porque a pessoa cria os seus argumentos em benefício próprio e acha que Deus vai aceitar, e acha que Deus vai concordar. Deus, ele não é igual ao ser humano, Deus não é igual ao homem, Deus não é. O homem pode até concordar, o homem pode até aceitar. Deus, meu amigo, ele não é desse jeito. Se eu estou criando uma ilusão, um engano, para poder viver uma vida errada, eu posso me iludir, eu posso me enganar. Mas isso aí, no final, meu amigo, isso aí vai cair por terra. Essa mentira só vai durar enquanto em vida. Depois que morrer, acabou a mentira, acabou a ilusão, acabou o engano. E eu posso viver. Posso viver para me satisfazer, posso viver no erro. Mas quanto tempo vai durar isso aí? Quanto tempo? Mas você sabe que o problema é que a pessoa pensa que ela pode brincar com Deus. Mas é como está escrito: Deus não se deixa escarnecer. E outras versões dizem: de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso ceifará. A própria palavra de Deus deixa claro. Não dá para ficar brincando com Deus. Não dá.
Dá. Mas tem pessoa brincando, tem gente brincando. Tem gente fazendo coisa errada e usando argumentos fajutos, usando argumentos enganosos. A quem ela está enganando? Com certeza não é a Deus, porque Deus sabe o que ela está fazendo. E Deus não está aceitando ela. Ainda que ela esteja dentro da igreja. Ainda que ela tenha um título, ainda que ela tenha conhecimento bíblico, seja ela quem for. Deus não tem nada com essa pessoa, porque ela está vivendo no erro. E ainda está usando a própria palavra de Deus como justificativa, como argumento para o seu pecado. Deixa eu dizer que não pense tal homem. Quer dizer, não adianta se enganar. Não adianta se iludir. Não adianta achar que tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo bem, tá tudo certo para você. Mas você acha que Deus está aceitando isso aí? Você acha que Deus está concordando com isso aí? Você acha que Deus está sendo conivente com isso aí? É como falamos certa vez sobre a falsa sensação de bem-estar, né? Que muitos têm. Apesar de estarem vivendo uma vida longe, uma vida que desagrada a Deus, e tem uma falsa sensação de bem-estar. E o diabo usa aquela falsa sensação de bem-estar, as conquistas, os bens, tal, para iludir, para enganar a pessoa. Achar, poxa, eu estou prosperando, Deus é comigo. Poxa, tá dando certo, eu encontrei alguém, Deus é comigo. Ah, tá acontecendo, eu fui curar, Deus é comigo. Achando que Deus é com ela. Por causa das conquistas. Sendo que ela está vivendo uma vida afastada, longe de Deus. Não pense. Não se iluda, não se engane. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Não tem como zombar, não tem como brincar com Deus. Se você está vivendo uma vida errada, se você está vivendo uma vida que desagrada a Deus, a melhor escolha a fazer, meu amigo, é admitir que está errado. É admitir. Mas a pessoa prefere fazer o quê? Ela prefere lançar a própria alma no inferno do que deixar o pecado. Ela prefere lançar a própria alma no inferno do que deixar o pecado. Por que você acha que as pessoas vão para o inferno? Por que você acha que as pessoas vão para o inferno? Porque Deus é injusto? Porque Deus é cruel? Porque Deus é mau? Não, a pessoa vai para o inferno porque ela vivia na prática do pecado. E é como falamos recentemente, não quer se arrepender, como aconteceu com aquela Jezabel, que estava lá na igreja de Pérgamo. Foi a igreja de Pérgamo? Não sei se foi, eu acredito que sim. Foi a igreja de Pérgamo. Deixa eu só recordar aqui. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2, versículo. Foi a igreja de Tiatira, na verdade. Peço perdão. Ele disse, o Senhor Jesus, aqui, ó, ele disse no capítulo 2, versículo 21. Ele deu tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender da sua fornicação. Então, quer dizer, a pessoa está errada, está fazendo tudo errado e ela não quer se arrepender. É essa pessoa aqui que nós estamos falando. Ela está vivendo no erro. E o que ela está fazendo? Está criando argumentos justificativos para o seu pecado. Como se Deus fosse homem, como se Deus não pudesse ver o que ela está fazendo. Infelizmente, muitos têm vivido assim. O diabo tem conseguido enganar muitas pessoas. E a pessoa acha que está sendo esperta. Ela acha que está sendo inteligente. Ela acha. É como o que aconteceu com Adão e Eva, né? O diabo criou uma ilusão, criou um engano e eles caíram. E eles se convenceram daquilo. É o que tem acontecido com muitas pessoas hoje. Ela cria uma justificativa, um argumento para viver no pecado. Mas a pergunta é, existe argumento para viver no pecado? Existe justificativa para viver no pecado? Eu pergunto a você, existe? Existe. Ah, mas eu faço isso porque isso.
Meu amigo, você faz isso, você tá errado. Você tá errado. Aí você tem que deixar. Foi o que ele falou aqui pra essa mulher. Dei tempo para se arrepender, mas não quer se arrepender. Então, vai ver as consequências, porque de Deus não se zomba. A pessoa pode criar o argumento que for. Vai vir a consequência, pronto, acabou. E se morrer desse jeito, vai pro inferno. Cheia de argumentos, cheia de tese, cheia de filosofia, cheia de conceitos. Vai pro inferno do mesmo jeito. O que mais tem no inferno são pessoas que viviam no pecado e tinham seus argumentos, e criaram seus argumentos para viver na prática do pecado. Vê se isso impediu elas de ir pro inferno. Vê se isso impediu elas de descer. Vê se isso impediu. É por isso que a palavra de Deus orienta. Não pensa, não imagina, não cogita, não cria essas ideias, não cria essas ilusões, meu amigo. Porque de Deus não se zomba. Com Deus não se brinca. Deus não se deixa escarnecer. Se errou, vai colher. Deus pode perdoar, mas vai colher aquilo que plantou. E pior ainda quando a pessoa cria essas ilusões, porque ela não muda. Ela se convence de algo que não é verdade e permanece naquela mentira. Aí morre, se perde. E aí? É assim que o diabo tem enganado muitas pessoas. Mas é por quê? Porque a pessoa quer o cômodo, ela quer o agradável, ela quer o conveniente, ela não quer o sacrifício, ela não quer a renúncia. Eu sei que ninguém quer o sacrifício, ninguém quer a renúncia. Mas eu não preciso querer uma coisa para fazer aquilo. Por exemplo, a nossa vontade é errada. Nosso desejo é errado. Mas e daí que nosso desejo é errado? Eu tenho vontade de fazer coisa errada, ou você acha que não tenho? Tenho vontade, mas o que eu escolho? Eu escolho fazer o certo, porque a minha vontade não determina o que eu vou fazer. O que determina o que eu vou fazer é a minha escolha, é a minha decisão. Então não crie ilusões. Não crie, porque a sua alma, é a sua alma, o que gosta, quem gosta que você crie ilusões é o diabo. E é ele mesmo que sopra isso. É ele mesmo que sopra isso, como aconteceu com o Senhor Jesus. Ele veio, está escrito que se você dar a ordem a teus anjos a teu respeito. E ele falou isso também para Adão e Eva. Ah, o Senhor disse que se vocês comerem da árvore do jardim, né? Então começou a... Quer dizer, ele usa a palavra. Ele usa a palavra para tentar enganar. E a mesma coisa hoje, ele vai usar a palavra. Mas é aquilo que estávamos falando, né? Você vê, as pessoas estão no inferno por causa do quê? Por causa do pecado. Agora pensa comigo, se o pecado está levando as pessoas para o inferno e a pessoa ela usa justificativa para permanecer no pecado, o que essa pessoa está fazendo? Essa pessoa, desculpa, essa pessoa é louca. Porque ela está usando justificativa para permanecer no pecado e o pecado vai levar ela para o inferno. Quando ela, na verdade, deveria estar correndo do pecado. Deveria estar fugindo do pecado, mas não. Ela está usando justificativa, olha só, justificativa para permanecer no pecado. O pecado que vai levar uma dela para o inferno. Vê se é inteligente uma atitude dessa. Vê se é racional uma escolha dessa. Não é. Não é. Então se você está vivendo no erro, se você está vivendo uma vida que desagrada a Deus, se você está vivendo longe de Deus, e cada um sabe, você sabe o que você está fazendo. Você pode tentar se enganar, mas você sabe o que você está fazendo. Você sabe o que você está fazendo de errado. Lá no fundo você sabe. Porque você não pode mudar o que você tem feito. No sentido de que não tem como apagar, não tem como riscar. Você sabe o que você está fazendo. A melhor escolha, a melhor atitude é: se eu estou errado, eu reconhecer que estou errado e mudar. A melhor escolha é essa. Não é ficar, mas, sabe, é que isso, é que aquilo, é que aquilo outro. Mas está escrito isso aqui, mas está escrito aquilo ali, está escrito aquilo outro. Tem aquela pessoa que quer achar brecha. Aonde? Na palavra de Deus. Mas é aquilo que falamos, você pode conseguir enganar o homem. Mas eu duvido você conseguir enganar Deus. Tem gente que pensa que Deus é homem. Tem gente que pensa que Deus é homem. E age como se ele não pudesse ver nada. Mas aí essa pessoa
Infelizmente, ela vai ter que ver para crer. Porque ela tá brincando com Deus. Ela tá zombando de Deus. Ela tá achando que é brincadeira. Ela tá achando que vida espiritual é brincadeira. Ela tá achando que Deus tá brincando. Ela tá achando que Deus tá brincando. Deus não tá brincando. Deus não tem tempo pra brincar, não, meu amigo. Deus não tem tempo pra brincadeira, não. Veja que enquanto o Senhor Jesus esteve nesse mundo aqui, veja qual foi a vez que ele ficou brincando. Veja em qual momento ele foi brincando. Deus não tem tempo pra brincar, não, meu amigo. Tem gente que tem tempo pra brincar. Deus não tem tempo pra brincadeira, não. Especialmente agora que estamos vivendo o último dia. Deus não tem tempo pra brincadeira. E nós também não temos tempo pra brincadeira, não. A coisa é séria. A coisa é séria. Porque a alma é a alma. Não existe nada mais importante, não existe nada mais sério do que a eternidade. Meu. Porque se a vida acabar, já era. Não tem mais segunda chance, não tem mais segunda oportunidade, não tem mais nada. Então o que tem que ser feito aqui agora. Se você precisa se consertar, você tem que fazer isso aqui agora. Se você precisa reconhecer que você está vivendo no erro, tem que fazer isso aqui agora. Porque eu não sei quantas chances você tem mais, eu não sei quantas oportunidades você tem mais. Eu não sei. Então, para de criar ilusões, para de ficar criando conceitos, ideias, filosofias, argumentos, justificativos para ficar vivendo no pecado. Porque isso aí vai te levar para o inferno. Não adianta você se enganar, não adianta você se iludir. Você pode se iludir aqui o tempo que for, meu. Você pode se iludir aqui por 10, 20, 30, 40. Assim. Depois que morrer, acabou a ilusão, acabou a mentira, acabou o engano. Então não adianta, não adianta. Isso aí é besteira, isso aí é bobagem, isso aí é engano, isso aí é o diabo. É o diabo, meu amigo. É assim que ele tá levando muitos pro inferno. Mas a pessoa parece que não tá nem aí. Mas é a alma de quem? É a alma de quem? É a alma dela mesma. É a alma dela mesma. É como falamos e repetimos. O que tem de pessoas que cometeram esse mesmo erro lá no inferno não está escrito. Não está escrito. O que tem de pessoas que cometeram esse mesmo erro no inferno agora não está escrito. Pessoas que estavam vivendo a vida errada e estavam ali criando ilusões. Ah, tua graça me basta. Ah, estamos no tempo da graça. Ah, isso, aquilo outro. Tal. Tá onde hoje? Vê se isso mudou alguma coisa. Vê se isso fez alguma diferença. Agora eu tenho certeza que no lugar em que ela tá, ela se arrepende. Mas o que pode fazer agora? O que pode fazer agora? Já era. Por isso que eu falei que o lugar de mudar isso aqui, que o lugar de mudar essa atitude, esse comportamento, nós não temos que pensar nada. Não temos que achar nada. Ah, eu acho isso. Não temos que achar nada. Não temos que criar nada. Nós temos que só obedecer e ponto, acabou. Só obedecer e já era. Tem que questionar, não tem que falar. Não tem... Quem é o Senhor? As leis de trânsito, por exemplo. Você questiona ou você obedece? Vai lá e transgride uma lei e depois vai questionar para ver se vai mudar alguma coisa. Vai lá e transgride uma lei do país, da cidade, e vai lá questionar para ver se isso vai mudar. Vai mudar, desculpa, não vai mudar porcaria nenhuma. Você vai ter que pagar por aquilo que você fez. Mesmo. O problema é que tem gente que acha que com Deus dá para barganhar. Tem gente que acha que com Deus dá para dar um jeitinho. Se nem com homem você consegue dar um jeitinho, mano. Quem dirá com Deus? Como falamos e repetimos, Deus não é homem, não. Deus não é homem, não. Tem gente que pensa que Deus é homem. Tem gente que age como Deus, como se Deus fosse homem. Que não pudesse ver, que não percebesse o que a pessoa está falando. Tem gente que pensa que é assim. Age como se Deus fosse um homem. Que ela pudesse enganar, que ela pudesse ludibriar, que ela possa iludir. Tem gente que age assim. Enganada está sendo ela.
Desculpa, mas trouxa está sendo ela. Está sendo ela. E ela está sendo enganada. Não é Deus que está sendo enganado. Deus não é enganado. Deus nunca foi enganado, meu amigo. Se existe uma pessoa nesse mundo que nunca foi enganada, essa pessoa é Deus. Mas se existe uma pessoa que... Você sabe quem é a pessoa mais enganada da face da terra? É o próprio ser humano. Que acha que está enganando, que acha que está convencendo Deus, que acha, Deus está caindo, Deus caiu na minha live, Deus caiu. Você que pensa, meu amigo, você está sendo enganado pelo diabo. Mas ele não vai mostrar isso aqui, ele vai mostrar isso depois. É como o golpe. Quando a pessoa tenta aplicar um golpe, ela vai ligar para você dizendo, olha, isso aqui é um golpe, hein? Isso aqui é um golpe, eu quero que você proceda de uma forma correta para que esse golpe possa dar certo. É assim que funciona? Não, meu amigo, a pessoa não vai falar nada. Ela vai agir como se aquilo fosse algo normal, natural. Mas depois que você caiu, aí ela vai mostrar a cara. O diabo é assim. Ele primeiro vai sugerir. Faça isso aqui. Crie esse argumento, crie essa ilusão, crie essa tese, crie esse conceito. Depois que você caiu, meu amigo, ele vai lá, tá dando risada à tua cara. Em outras palavras, depois que a pessoa estiver lá no inferno, ele vai zombar da cara dela. Ele vai rir da cara dela. Desculpa. Vai dizer assim, aí ó, mais um trouxa que eu consigo enganar. A pessoa mais enganada da face da terra é o ser humano. O diabo tem conseguido enganar o ser humano assim, ó, fácil. É como tomar doce de criança. Sabe por quê? Porque a pessoa quer o fácil. Ela quer o fácil. Ela quer tudo fácil. Ela quer entrar no céu fácil. Ela quer viver uma vida com Deus de forma fácil. Ela quer servir a Deus de forma fácil. Ela quer fazer tudo do jeito mais fácil. Mas sabe aonde o jeito mais fácil vai levar? Lá pro quinto dos infernos. A porta que leva para o céu, ela é estreita. Ela não é larga. Então se você quer tudo do jeito mais fácil, meu amigo, desculpa. Você vai parar no inferno. Tem que ser realista. Eu não estou aqui para enganar nem para iludir ninguém, porque iludido você já foi demais, provavelmente. Nós estamos aqui para abrir os olhos, para falar a verdade, para despertar para a realidade. Então, não pense. Não pense. Não no sentido de que você não deve raciocinar. Você deveria raciocinar, porque se você raciocinasse, você não cairia nesses enganos que tem por aí. Que vem tudo de onde? Satanás. Só obedeça a palavra. Só obedeça. O Senhor Jesus falou, aquele que guarda os meus mandamentos, esse tem a vida eterna. Guarda minha palavra, nunca provará a morte. Só obedeça. Só obedeça. Só isso. Se você obedecer a palavra de Deus, você tem a garantia, não minha, mas do próprio Senhor, Salvador, que é o Senhor Jesus, que você vai ser salvo. Se vier alguma coisa fora disso, se vier alguém com esqueminha, com atalhos, meu amigo, mande essa pessoa lá para os quintos, né? Mande ela para lá. Eu não estou dizendo que você tem que falar literalmente, mas ignore essa pessoa. Descarte essa pessoa, porque essa pessoa está sendo usada pelo próprio Satanás. O que tem de pessoas oferecendo os caminhos fáceis, cômodos, convenientes, agradáveis, está cheio por esse mundo. Mas aí você tem que dar ouvidos à palavra de Deus. Nós seremos julgados pela palavra. Mais uma vez, friso, repito, falei muitas vezes, vou falar mais uma vez. Não crie ilusões. Não crie ideias. Não crie coisas que não existem. O que existe? Que existe a palavra. Fora da palavra é tudo mentira. É tudo mentira. Se não está escrito, é mentira. Então não cria. Não cria, não se iluda, não se engane, porque é a sua alma. É a sua alma. Se alguém vem falar alguma coisa que está fora da palavra, eu já vi, opa, isso aí não está escrito não. Ainda que seja a pessoa que for, ainda que seja pastor, seja o raio que for. Se vier falar alguma coisa que não está aqui, já logo vem, ó. Isso não está escrito não. Onde que está isso? Aí já descarta. Seja a pessoa que for, porque não adianta a pessoa ser uma autoridade se ela vem falar uma coisa que não está escrito. Ou distorcer o que está escrito. Não adianta.
Então você tem que ir por aquilo que está escrito. Então, somente por isso. É como foi falado. Só obedeça a palavra. Só isso. Só obedeça. Não queira facilidade, porque a facilidade vai levar para o inferno. Eu estou mostrando para você o caminho que leva para o céu. Agora, se você quer fazer isso ou não, aí a escolha é sua. Só que eu não vou dar conta da tua alma. Quem vai dar conta da tua alma é você. Porque eu estou avisando, eu estou alertando, eu estou mostrando o caminho. Obedeça a palavra de Deus e você vai ter salvação. Agora, se você quer ir por outro caminho, meu amigo, minha amiga, a alma é sua. Se você quiser ir pela facilidade, a alma é sua. O caminho está sendo apontado. O Senhor Jesus, quando ele veio aqui esse mundo, ele fez o quê? Ele apontou o caminho. Teve aqueles que quiseram seguir, escolheram seguir o caminho, foram salvos, mas a maioria não quis, ou melhor, não escolheu seguir o caminho. Foi condenado. Não teve uma segunda chance. Foi condenado e já era. E ponto. Então, esse é o caminho. Agora, se você não quiser seguir, desculpa, mas é problema seu. É responsabilidade sua, alma é sua. O caminho está sendo apontado para quê? Por que eu estou apontando o caminho para você? Porque eu quero que você vá para o inferno, é isso. É isso. Por que eu estou dizendo para você que é difícil? Porque eu quero que você vá para o inferno. O Senhor Jesus falou que a porta é estreita, o caminho é apertado. Ele falou que o reino dos céus é tomado por violência. Ele falou que aquele que quiser ganhar a vida eterna vai ter que perder essa vida. Ele falou que aquele que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser seu discípulo. Ele falou que aquele que ama mais pai, mãe, irmã, enfim, mais do que a ele, não é digno dele. Aquele que quiser vir após ele, negue a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. Foi ele que disse essas coisas. Foi ele, não foi um apóstolo. Foi ele, foi o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus. E não fui eu que disse isso, foi ele que disse. Então, quer dizer, você acha que é fácil ou difícil? Você acha que é fácil? Não é o que está escrito. Não é o que está escrito. Não está escrito que é fácil. Está escrito que é difícil. Mas é como foi falado. É você que vai escolher o caminho que você vai seguir. Eu apenas estou apontando o caminho. Eu estou apenas apontando o caminho. Seguir ou não é como o GPS. O GPS só mostra o caminho. Se você vai seguir ou não, é problema seu. Quem vai estar perdido depois é quem? É o GPS? Não, o GPS sabe o caminho. Você sabe o caminho. Quem vai estar perdido depois é a pessoa. Nós apenas estamos apontando o caminho. O caminho que um dia encontramos. E temos andado por ele. Agora, se você quiser andar por esse caminho, você vai ter que tomar uma decisão. Qual decisão? Deixar o pecado. Deixa a vida errada. Deixa as coisas erradas. Sem ilusões. Sem criar, mas sem A, nem B, nem C. É só obedecer. E você vai encontrar a salvação. Simples assim. Se você quer a salvação, você vai fazer uma coisa só. Obedecer. Você não vai discutir com a palavra. Você não vai brigar com a palavra. Não, você vai obedecer o que está escrito. E já era. Obedeça o que está escrito na palavra de Deus. E você vai ter a vida eterna. Se vier outra pessoa dizendo outra coisa, você sabe de onde isso está vindo, né? Isso aconteceu com o próprio Senhor Jesus. O diabo tentou enganar o Senhor Jesus. Será que ele não vai tentar enganar nós? E é como falamos e repetimos, o ser humano é o que tem sido mais enganado. Por quem? Pelo diabo. Por quê? Porque o ser humano quer o fácil. Então o diabo vem com o quê? Com o fácil. Siga esse caminho. Vá por aqui. Ande por aqui. Aí o ser humano vai. Como uma ovelha que está sendo levada para o matadouro. Inocente. Aí chega lá na frente. Encontra o que encontra o inferno. Não seja louco. Não seja louco. É a sua alma. Nós falamos tanto. Nós batemos tanto nessa tecla porque é a sua alma. Eu poderia não estar nem aí. Afinal não é a minha alma. Mas a gente se preocupa. A gente se importa porque a gente sente a dor de Deus. Que Deus mais quer salvar. Você acha que Deus gosta de ver a pessoa sendo enganada? Você acha que Deus fica revoltado? Deus fica irado. Eu imagino Deus vendo a situação e pensa, poxa, como pode fulano cair numa dessa? Como pode Beltrano estar caindo numa dessa aí? Poxa, como é que pode Ciclano estar caindo numa dessa e não enganar desse jeito? Como é que pode essas pessoas ser tão enganadas? Essa é a revolta de Deus, essa é a ira de Deus. Ele até falou, meu povo sofre por causa que não consegue entender.
Por isso que sofre. Então Deus fica revoltado, Deus fica irado, Deus fica enfurecido. Mas ele pode fazer o quê? Ele não pode fazer nada, e Deus escolha para nós. Se a pessoa escolhe ser enganada, mesmo ele sendo Deus, o que ele pode fazer? É por isso que dentro de nós tem que ter uma visão de fazer o que tem que ser feito, não importa quanto custa. Não foi barato o preço para entrar no céu. Ou melhor, para abrir o reino dos céus. Não vai ser também para poder entrar nele. Se você quiser, você vai pagar o preço, vai fazer o que tem que ser feito. Até o final do caminho. Se você está no pecado, você vai deixar o pecado. E você não vai criar mais ilusões. Você não vai criar mais justificativas. Você vai só obedecer. E já é. Se você fizer isso até o fim, você vai alcançar a vida eterna.